seja bem-vindo a mais um podcast Viver Bem. Eu sou Juliana Garcia e hoje nós vamos falar sobre a campanha Julho Verde, a campanha de prevenção, de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, que completa esse ano, em 2024, 10 anos. Então, o slogan, uma década de cuidados. E sobre esses cuidados, sobre os tipos de câncer de cabeça e pescoço, nós vamos conversar com essas duas convidadas ilustres, doutora Giovana Perantoni e doutora Ana Karenina Nobre. Sejam bem-vindas. As duas são cirurgiãs de cabeça e pescoço. Exato. Obrigada pelo convite. Exato. Obrigada pelo convite. Meu nome é Ana. Somos uma dupla, né? Estamos sempre unidas aí. Vocês operam juntas? Operamos juntas, trabalhamos até na parte de rede social praticamente bem alinhadas com relação a isso. E o Julho Verde é um dos nossos focos, né? O Julho Verde é um mês de conscientização, tanto com relação à prevenção do câncer de cabeça e pescoço, quanto com relação ao diagnóstico precoce, né? A prevenção puxando muito mais para a parte de orientação de hábitos de vida. E o diagnóstico precoce é com o objetivo da gente realmente fazer um diagnóstico em casos iniciais, para que a gente possa ter resultados e desfechos melhores, né? A gente consegue, em casos iniciais, fazer tratamentos menos agressivos, né? Cirurgias com sequela menor e resultados de cura com mais de 90% de chance de cura total. Então, a campanha é muito bacana por isso. São 10 anos de Julho Verde. O Julho Verde é uma lei. É uma lei. Explica aí a criação dessa... Eu gosto muito de brincar com relação a isso, porque eu falo que todo mês tem um monte de cor, né? E que o Julho Verde não. O Julho Verde ele é oficial, ele é uma lei. E já tem bem alguns anos isso, né? Eu já não sei quantos anos. Mas é um mês oficial. Acho que faz menos anos, né? Isso. Não tem muitos anos de lei, não. Mas virou lei. Então, ele realmente, de fato, acontece. Como tem, por exemplo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que são aqueles meses mais clássicos, né, que a gente já conhecia. Então, o Julho Verde ele também é oficial, né? Agora, Outubro Rosa, o câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Mas quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, quais são esses tipos de câncer? Na cabeça e pescoço, a gente costuma dizer que é uma especialidade que não existe uma rotina maçante. O cirurgião de cabeça e pescoço, ele opera muita coisa, né? Então, quando a gente fala em prevenção do câncer de cabeça e pescoço, é prevenção do câncer de pele, prevenção do câncer de tireoide, de cavidade oral, de laringe, de faringe. Então, assim, a gente trata diversos tipos de câncer. Então, cada um deles vai ter uma especificidade na sua prevenção, que são, às vezes, fatores de risco diferentes, né? O câncer de cabeça e pescoço não tem o mesmo fator de risco para cada câncer. Então, para câncer de pele, a exposição solar. Tem o fator genético? Tem, todos eles. Mas, principalmente, câncer de pele é a proteção e a exposição solar. Câncer de garganta é o uso do cigarro, o uso da bebida, o cigarro eletrônico, que está muito na moda. Então, cada tipo de câncer de cabeça e pescoço, a gente vai ter uma prevenção diferente. E eu vou até um pouquinho além, porque tanto a prevenção é diferente, como cada tratamento tem uma linha diferente, né? E em alguns casos a gente não vai falar em quimioterapia, em outros a gente vai, em alguns casos tem radioterapia no meio da história, em alguns casos tem indicação cirúrgica, outros não. Então, assim, eu acho que são pequenos mundos ali dentro da cabeça e pescoço, né? E como a doutora Ana falou, em cada ponto a gente acende um alerta diferente. Qual é o mais comum, o mais frequente? O mais frequente que a gente vê no consultório são os cânceres de pele. É o que a gente termina operando mais no dia a dia. E, assim, a grande maioria dos casos, quando a gente pega no consultório, são pacientes ainda com lesões precoces, né? O dermatologista faz aquele diagnóstico de suspeição, manda para a gente tira, manda para a biópsia. Então, mas o mais comum é câncer de pele e de tireoide, né? Quando a gente vai para o SUS, a gente muitas vezes vê outros diagnósticos, né? Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe, e muitas vezes são lesões mais avançadas, mais agressivas. Mas o mais comum no dia a dia é o câncer de pele. Vamos começar falando do câncer de pele? Vamos. Se a gente pensar nesse diagnóstico precoce, é só o dermatologista ou a pessoa que está em casa, está acompanhando esse bate-papo, pode
começar a observar algo suspeito e buscar Perfeita essa sua orientação pergunta. médica? Na verdade, isso é uma coisa que a gente bate muito, inclusive, no próprio Instagram, né? Eu acho que na cabeça e pescoço, a pele é muito na cara. Então, tem uma coisa que a gente acaba fazendo de maneira muito frequente e usual, é se olhar no espelho, né? E, às vezes, por exemplo, uma lesão nas costas é uma lesão que passa despercebido tranquilamente, né? A não ser que outra pessoa olhe para você e te avise. Mas no rosto, né, tudo começa com o olhar. E isso não vale só para a pele, né? Eu sempre falo, olha seu pescoço, vê se tem algum nódulo no pescoço. Olha a cavidade oral, né? Olha a boca. Então, assim, o olhar é nosso primeiro aliado, né? Inclusive, em exame físico médico, é o nosso primeiro recurso, que é a inspeção. Né? Então, na hora que o paciente está entrando ali, eu já estou vendo às muita vezes coisa. A gente já sabe qual é a queixa. Vai entrando, já sei o que é. A gente não diz, né? Porque vai que é outra coisa. Mas a maioria das vezes, a gente, quando é no rosto, a gente já sabe. Entrou, a gente já viu. E o que é que eles precisam olhar na pele em relação ao câncer de pele? Então, qualquer sinal que tenha alguma modificação, um sinal pré-existente que modificou, desperta na gente um alerta. Ou então sinais novos, com características diferentes, né? Um sinal que está crescendo mais rápido, ou que parece um machucadinho que não cicatriza. Às vezes eles relatam uma casquinha. Não, é como se fosse um machucadinho que faz uma casquinha. Quando vai cicatrizar, é como se abrisse de novo. Muitas vezes eles vêm e dizem assim, doutora, eu achei que era uma espinha. Começa assim, eu achei que era uma espinha. E fiquei esperando. Só que às vezes espera 3 meses, 4 meses. Então, assim, uma lesão que não cicatriza esse tempo inteiro já é uma lesão que você tem que ficar de orelha em pé. Pode não ser nada. Porque, às vezes, a gente fala e alarma muitas pessoas. Pode não ser nada, pode ser uma lesão benigna. Enfim, pode ser N outros diagnósticos. Mas a gente precisa ficar de orelha em pé. Então, assim, lesões que não cicatrizam chamam muita atenção pra gente. E aí não cicatrizam quanto tempo? Então, normalmente a gente espera pelo menos 2 semanas. Isso. Seja uma lesão de pele, uma lesão de boca, por exemplo. Às vezes o paciente tem afta. Minha afta já está aqui 7 dias. Eu falei, vamos observar. A gente às vezes faz algumas medicações para ver se melhora. Do mesmo jeito as lesões de pele, né? Se for alguma coisa que você machucou e que vai, né, cicatrizar, normalmente de 7 a 14 dias, a gente já espera que você tenha um resultado cicatricial razoável a ponto de não ficar mais com uma ferida aberta, né? Não é para chegar como chega na gente. Quanto tempo você está com essa lesão? Há 1 ano. Há 1 ano, uma ferida que não melhora, não é algo normal. Mas, assim, normalmente os pacientes têm esse alerta, né? E procuram um dermatologista. Na cabeça e pescoço a gente tem isso de muito bom. Nós temos uma relação multidisciplinar muito bacana. Então, por exemplo, quando a gente fala de pele em específico, que é o que a gente está falando, nossa relação mais forte é com a dermatologista. Então, a gente recebe muitos pacientes, porque é natural. Normalmente as pessoas não sabem que existe um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Geralmente o fluxo é dermato, cabeça e pescoço. Dermato, cabeça e pescoço. E às vezes eu já notei que quando você é encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço, isso até assusta. É uma especialidade ainda muito diferente. Na verdade, eu costumo dizer que quando o paciente chega errado para mim, ele me procurou sozinho. É engraçado. Não veio encaminhado. Não, às vezes ele vem e diz, doutora, eu tô com dor de cabeça. Não é com neuro, mas é muito comum isso. Então, geralmente, quando ele vem encaminhado de outro especialista, é mais certeiro o encaminhamento ter sido correto. Sabe? Isso acontece com algumas queixas, às vezes, que são queixas cervicais, e aí seria muito mais para um ortopedista, né? E aí acaba caindo na gente. Então, realmente tem esses desencontros, porque as pessoas normalmente não conhecem. É uma especialidade muito diferente mesmo, não é tão usual. Diferente de quando você fala, por exemplo, num ginecologista, que é muito óbvio o que é, né? Todo mundo sabe quando tem que ir para o gineco, para o urologista, para o cardiologista, para o endócrino. Tem algum problema. Cabeça e pescoço, todo mundo fica na dúvida, será que eu preciso? Então, e aí eu acho que a gente tem boas relações mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala de tireoide, a gente já tem uma relação muito bacana com os médicos que fazem a parte da clínica, principalmente os endócrinos, né, que vem muita parte de tireoide. Os otorrinos também, na parte de boca, de garganta, de faringe, laringe. Então, tem sempre uma relação bacana. Então, normalmente, o que eu oriento é, se a lesão já for muito estranha, pode vir direto na gente, que a gente vai avaliar, e se já for algo de cirurgia, a gente vai resolver. Ou então vai no dermatologista, que eles fazem exames específicos, com um dermatoscópio, que é uma lente de aumento, que vê as características de uma maneira bem melhor, as características da lesão, né? De uma maneira ampliada, e aí já vem encaminhado, assim, bem de maneira correta, sabe?
E aí, normalmente, ele já chega sabendo que o tratamento é cirúrgico, né? Até porque nem todo dermatologista faz cirurgia e quando faz, normalmente na região da face não faz. Então, fica com a gente mesmo, porque muitas vezes Às vezes exige... eles fazem só uma biópsia da lesão. Aí, quando vem Certo. positiva para câncer, termina encaminhando para a gente fazer o restante do tratamento. E é com a gente porque, às vezes, a cirurgia é maior, precisa fazer o que a gente chama de retalho, que é puxar um pedacinho da pele ao redor para cobrir aquela falha. Porque uma coisa que é muito importante no câncer de pele, que às vezes eu falo para os pacientes, eu acho que eles não têm muita noção. Mesmo que a lesão seja pequena, na hora que eu tiro, eu não posso... De uma maneira popular, normalmente eles dizem que não pode deixar raiz, né? E o que a gente fala é que a gente tem que tirar com margens. Tanto do ponto de vista lateral, né, pelas bordas, então eu não posso tirar rente a lesão, eu tiro com uma pele boa ao redor. E profundo também, né? Então, a falha que fica... É depois... maior do que a lesão que Isso. existia. Então, eu gosto de explicar, porque normalmente, inclusive, as cicatrizes, elas são maiores, e você, às vezes, vai com a cabeça de que a cicatriz vai ficar do tamanho da lesão, e não é. O tratamento, ele vai te trazer uma cicatriz maior, né? Por conta disso. Dependendo da área, né? Se for no nariz, se É for perto do olho. perfeito. Exato. Aí mesmo que exige fazer esse tipo de tratamento com retalho mesmo. Exato. Então, é por isso que vem pra gente, porque quando precisa exatamente disso, aí o dermato já não faz. O câncer de pele, fez a cirurgia, o paciente está curado ou precisa de outros tratamentos, como a quimioterapia, Não, geralmente, os principais tipos de câncer de pele, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, o tratamento, quando eles são precoces, é somente cirurgia, certo? Então, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar e tratar esse paciente, menor a cicatriz, menores as sequelas e menores as necessidades de tratamentos que a gente chama de tratamentos adjuvantes. Pode precisar? Pode. Poder? Pode. Por quê? Às vezes a gente pega lesões de 10 centímetros na face do paciente, lesões no pescoço, que a gente precisa fazer uma cirurgia maior, que é esvaziar o pescoço. Pode precisar. Não é o habitual. Existe outro tipo de câncer de pele, que é o mais temido, que é o melanoma, que aí sim, nesses casos, esse é o câncer que precisa de o diagnóstico ser mais precoce, porque ele sim é um câncer agressivo. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, maior a chance de cura do paciente. Mas, no geral, quando a gente pega esses melanomas de face, às vezes o estadiamento já é avançado e o paciente vai precisar fazer cirurgias maiores, vai fazer radioterapia se precisar, quimioterapia e até as imunoterapias. Então, assim, o câncer de pele é uma variedade gigante. Então, assim, tem desde o, digamos, mais bobinho para o mais agressivo. E, às vezes, o melanoma nem é uma lesão grandona. Às vezes, você pega um melanoma de couro cabeludo de 3 centímetros, mas ele já tem um estadiamento avançado. Tem paciente que pode ter metástase à distância já com melanoma de 3 centímetros no couro cabeludo. Então, assim, é muito diversificado. O câncer de pele a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes é muito tranquilo de tratar e às vezes não é. Geralmente no couro cabeludo é um lugar difícil, né? Da pessoa ver. Geralmente quem vê é algum companheiro que mexeu na cabeça e viu. Isso, mas tem também algumas coisas. Por exemplo, o que protege normalmente nosso couro cabeludo da exposição solar é o cabelo. Então, é uma área que naturalmente ela está protegida. Então, quem é comum ter? Os pacientes do sexo masculino que já estão ficando sem cabelo. Mais Então, calvos. você observa de uma maneira melhor isso daí, né? Tanto que eu brinco muito, que eu falo, gente, tem umas coisas que a gente acaba esquecendo. Então, se o causador disso tudo é exposição solar, e não é uma exposição solar de um dia, né? Normalmente são pessoas que acabam tendo uma exposição solar ocupacional, que trabalham realmente debaixo do sol, ou então pessoas muito claras que moram num local como o nosso, por Natal. exemplo. Não, é. E aí também tem essa exposição. E tem a exposição do profissional, né? Porque tem muito agricultor, a gente pega, e muito pescador, que tem muita lesão de pele. Então, a exposição E aí uma coisa gigantesca. que eu acabo falando é que você vai fazer proteção solar e você vai fazer, eu sempre passo no rosto. Ok, você passa no lábio, você passa na orelha, você lembra do couro cabeludo? Como é que vai passar protetor no Então, couro cabeludo? existe protetor no couro cabeludo, mas a gente pode fazer com um chapéu também a proteção, alguma coisa assim, né? Igual a camisa de proteção também. Você não precisa passar protetor solar em tudo. Mas são áreas
que elas também passam Precisam despercebidas, de né? proteção. O lábio, por exemplo, eu digo que é um clássico. As mulheres lembram de passar um batom, mas de passar o protetor solar no lábio não vão lembrar. Não, e a não, gente mas eu opera passo muito- protetor solar. É. Não em tudo. E a gente pega muito câncer de orelha. Câncer de pele na orelha. Aqui na borda abinha externa. que as pessoas não Essa passam. borda externa é a Todo principal, mundo mas essa esquece. conchinha de dentro também Também. tem, tá? Então, às vezes, a pessoa até fala, passa na orelha, passa. Aí a minha outra pergunta, só para pegar, é, dentro aqui nessa conchinha também passa? Não, não passa. Eu sei, porque às vezes eu difícil, também né? pulo de vez em quando. Eu não passo, eu não Tá passo. vendo? E é um local também. Mãe. É um local também muito característico. O melanoma é diferente a lesão? Geralmente são lesões escurecidas, com a pigmentação que chama bastante atenção, bordos irregulares. E para o melanoma é muito importante você ir para um especialista que saiba cuidar do melanoma. Porque dependendo do tamanho da lesão, às vezes o ideal é que você primeiro faça uma biópsia e depois você programe o tratamento cirúrgico. Às vezes você chega e já foi em um especialista ou não especialista e já tirou aquilo ali, às vezes compromete o seu resultado da cirurgia. Então, muitas vezes com essas lesões suspeitas maiores para melanoma, é legal passar num dermato para fazer a dermatoscopia para ver se é uma lesão suspeita mesmo de melanoma, porque às vezes não é. Às vezes é uma lesão benigna que só é um pouquinho mais escura. E só olhando. E o só dermato olhando, já às tem essa vezes suspeita ele clínica. tem essa ideia. Só para você ter noção, porque às vezes a gente não consegue ter noção, né? A gente divide os tumores de pele em melanoma e não melanoma, né? O não melanoma são os mais usuais, que normalmente têm um comportamento um pouco melhor, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular. Quando a gente faz um tratamento desses mais comuns, a gente precisa de uma ressecção com margem livre, como eu falei. Tirou com uma determinada margem, tudo ok. Normalmente o melanoma, não importa se ele está com margem livre, a gente tem que fazer uma margem maior ainda, só por ser ele. Isso. Ah, mas não saiu com margem livre? Saiu, mas a gente sabe que a gente precisa dar mais margem para ele. De tão agressivo que ele normalmente é, o comportamento biológico dele em si, entendeu? Por isso que a gente está falando que ele é pior. Mas também tem essa vantagem. Ele é o pior, mas ele não é o mais comum. Né? O mais comum continua sendo, inclusive, o CBC. O problema é que, por exemplo, dentro do próprio carcinoma basocelular, existem subtipos. Né? O mais comum é o mais bonzinho, né, entre aspas, mas nós temos outros subtipos piores mesmo dentro desse tipo que é, em tese, melhor, entendeu? Então, é um pequeno mundo mesmo. Mas, na maioria das vezes, para também não causar nenhum terrorismo, são lesões pequenas, lesões que a gente tira com margem livre e acaba por aí. O tratamento cirúrgico resolve na maioria das vezes. O principal conselho é ficar de olho. Isso, Sim. isso, Observar, perfeito. né? Mas Isso. Exato. Toda vez que olhar no espelho. Vamos para um outro mundo agora, o câncer de tireoide. Vocês disseram que é o segundo mais comum. Eu tenho um amor especial pela tireoide também, porque eu tenho problema de tireoide, né? Então Eu lembro que no seu consultório tem uma tireoide de florzinha. Tem o meu quadro, Então, eu gosto bastante, assim, até porque quando a gente tem o problema, né? A gente tinha uma brincadeira que a gente falava que todo mundo da cabeça e pescoço tinha que ter um problema de cabeça e pescoço para sentir como é que é, né? Eu tenho vários, mas tá tudo certo. A tireoide em si, ela tem um fator de risco um pouquinho mais puxado para a história genética, né? Ela não tem um fator... O sexo feminino, né? O sexo feminino é imensamente mais acometido para as patologias de tireoide em geral. Não que não exista no sexo masculino. Existe. Existe e, inclusive, É pior. existe uma estatística que os homens têm casos piores, né? Tanto com relação a tamanho, quanto a comprometimento de linfonodo. Agressividade. Isso. Mas, assim, realmente é clássico de mulheres, né? Quando a gente pesa em números isso. Eu já ouvi falar até de médicos mesmo, sabe? Se eu fosse escolher um câncer para ter, eu escolheria de tireoide, é verdade? Mas tem que ser o câncer diferenciado de tireoide. Porque do mesmo jeito do câncer de pele, que a gente falou que tem vários, o câncer de tireoide tem vários tipos histológicos. Então, quando a gente tem um câncer de tireoide diferenciado, você pode até escolher, digamos assim, se você comparar a outros tipos de câncer. Mas quando você tem um câncer de tireoide indiferenciado, aí é melhor você não escolher, porque é realmente dramático. A maioria das vezes a gente não consegue operar e o paciente termina morrendo de insuficiência respiratória. Então, quando a gente diz isso,
dentro da especialidade, é a gente imaginando que é um câncer diferenciado de Tranquilo, tireoide. Eu até... Existe mesmo essa brincadeira, é uma frase muito clássica. E eu respondo dentro da minha própria especialidade que se fosse para escolher, dentre as coisas que eu faço, por exemplo, eu preferia ter um câncer de pele pequeno. Isso, exato. É muito melhor, né? A cirurgia é uma cirurgia Menor, menos invasiva, né? Então, assim, muito mais rápido e fácil de diagnosticar, né? Até porque, por exemplo, até que você note por olho que você está com algum nódulo no pescoço, ele já está um pouquinho maior. É muito difícil nódulos até 1 centímetro você notar visualmente. Às vezes você tem que ter muito cuidado e palpar bem seu próprio pescoço, sabendo mais ou menos o que você está procurando para você achar um pouco antes disso. O diagnóstico da tireoide em específico, a gente precisa muito do ultrassom, né? E até que você chegue nessa etapa, não foi olhando, né? Então, assim, puxando um pouco para a sua pergunta, talvez eu escolhesse um câncer de pele, o CBC pequenininho ali para eu tirar e resolver e ponto, né? Até porque, quando a gente tem essa suspeita de carcinoma de tireoide, o tratamento, na maioria das vezes, é cirúrgico. Então, assim, é uma cirurgia um pouco maior, né? Isso. Que pode te trazer sequelas também maiores, tanto com relação à parte anatômica da região que a gente está falando, quanto a parte hormonal, né? A gente não pode esquecer que a glândula tireoide é uma glândula que produz hormônios que atuam em tudo do nosso corpo. Isso. A gente estava brincando aqui falando de cabelo, então ele atua em cabelo, ele atua na pele, no coração, em tudo que você imaginar, no nosso metabolismo. Na maioria das vezes os pacientes procuram a gente porque estão engordando ou emagrecendo e tem alguma suspeita de alguma alteração na tireoide, né? Então, assim, esse hormônio, ele é muito importante. Então, quando a gente fala de tratamento, a gente fala da retirada da glândula e aí o paciente vai fazer essa reposição hormonal para o resto da vida. Então, acho que a repercussão que você tem como um impacto geral na sua vida é diferente, né? Você vai tomar um hormônio para o resto da vida. Acho que a cirurgia é maior. Então, talvez essa escolha deva ser repensada. Com certeza. Depois desta aula hoje aqui. Mas se eu estou percebendo, estou engordando, estou emagrecendo, isso pode ser sinal de um nódulo? Não. Quais são os sinais de que eu posso ter um câncer de tireoide? Não. Perfeito. Existem 2 coisas na tireoide que eu costumo explicar para os pacientes, que eu acho que é muito válido. Às vezes eles chegam no consultório e dizem assim, doutora, mas todo ano eu faço meu exame de tireoide, meu exame de sangue de tireoide. E é sempre normal. Aí agora apareceu um nódulo. Então, a gente pode ter 2 problemas diferentes na tireoide. Então, a gente pode ter uma tireoide que é estruturalmente alterada, com a presença de um nódulo, mas ela pode funcionar super bem. E a gente pode ter uma tireoide que não funciona nada, mas que ela não tem nódulo nenhum. Então, você ter uma alteração hormonal não significa que você vai ter nódulo, e se você tiver um nódulo, não significa que você tenha alteração hormonal. Esses problemas, eles podem vir juntos. Podem vir juntos. Mas o usual, inclusive, é que venham separados. Outra coisa que é muito comum é dizer assim, e ninguém me passou nenhum remédio para dissolver esse nódulo. Por quê? Porque o nódulo, ele não precisa de remédio para dissolver. Não tem nenhum remédio que dissolva o nódulo de tireoide. A gente precisa de acompanhamento do nódulo e definir se ele tem indicação ou não de ser investigado, né? Nódulos acima de 1,5, às vezes 1, dependendo dos achados na ultrassonografia, vão precisar de investigação. Mas nem todo mundo que tem nódulo vai precisar de remédio. Você só vai precisar de remédio e nem de cirurgia. E nem de cirurgia. Você só vai precisar da medicação para tireoide se a sua tireoide não produzir o hormônio suficiente. Se ela estiver produzindo hormônio, ótimo. Você vai só acompanhar seu nódulo. Do ponto de vista estrutural, quando a gente fala da presença de nódulos, né? Esses nódulos, eles têm tamanhos variados. Então, assim, o que normalmente acontece é, se o paciente detecta de uma maneira precoce, a gente já vai fazer uma investigação com relação às características do nódulo, para a gente poder triar aquele nódulo. E o primeiro pensamento é, esse nódulo é benigno ou maligno? Sim. Porque se ele for benigno, com uma tireoide que funciona bem, então, em tese, esse nódulo não vai te causar nada até que ele tenha algum tamanho que possa te causar algum sintoma, e aí a gente pensa em operar. Então, o benigno, normalmente, a conduta é como ela falou, a gente vai acompanhar. Se a gente tiver alguma suspeita para malignidade, aí, normalmente, a gente já parte para a conduta cirúrgica, né? Os nódulos benignos, na maioria das vezes, eles têm essa tendência de crescimento lento e gradual. Então, a gente também opera nódulo benigno. E, hoje em dia, a gente também faz ablação, que é como se fosse só uma agulha que queima o nódulo,
e aí ele reduz de tamanho. A depender do tamanho dele, se ele já for de um tamanho intermediário ou pequeno, ele some. Se não, se ele já for muito grande, ele reduz de tamanho gritantemente. E você vai precisar de mais sessões. Né? Então, assim, a gente tem alguns outros recursos que não só a cirurgia. A intenção dessa ablação é a preservação da glândula para que você mantenha seu hormônio normal. Porque a partir do momento que eu tiro a glândula por completo, eu já sei que eu não vou ter mais hormônio. Aí é remédio, medicação para pro resto da vida. Isso. Então, assim, tem uma variedade de situações em que a gente pode fazer o tratamento cirúrgico, e o tratamento cirúrgico pode ser tanto a retirada parcial ou total da glândula, ou uma ablação, por exemplo. Essa ablação, se for um nódulo maligno, ela também cabe ou não? Cabe em nódulos pequenos. Bem pequeno. Mas aí a gente tem que avaliar bem o caso, né? A principal indicação é para casos nódulo muito benigno. E é para nódulo benigno. Isso, a principal indicação a maioria, hoje em dia, quem mais faz é usando para nódulo benigno. Mas a depender se for um nódulo maligno muito pequeno, até porque o que acontece? A gente, quando faz, a gente não consegue ter um diagnóstico definitivo antes da cirurgia. A gente tem uma suspeita grande. Mas, assim, a confirmação efetiva, se aquilo ali é de fato um câncer, ela vem com o resultado da biópsia, que é já da cirurgia, né? Então, tem toda uma análise para fazer, porque às vezes é uma suspeita, mas não é uma suspeita forte. Né? A gente tem dentro, por exemplo, quando a gente faz uma punção e quando a gente tem ultrassom que a gente vai avaliar, a gente vai dando para o paciente mais ou menos quantos % de chance tem daquilo ali depois ser uma lesão maligna. Certo. Né? Lógico que a gente vai raciocinar dentro do que a gente tem. Então, quando a suspeita é uma suspeita intermediária, mas existe, a ablação, por exemplo, pode ser usada com mais tranquilidade, por exemplo. Entendeu? Então, cada caso é um caso, vai dando para avaliar. É um nódulo maligno, é um câncer, foi detectado. Como que é o tratamento do câncer de tireoide? É retirar a tireoide inteira? Pode retirar só uma parte? Do ponto que de vista... a gente vê muito assim na mama, né? Antes era mastectomia total. Hoje a gente vê, tira só um quadrante, cada vez menos mutilador. Isso também acontece na tireoide? Acontece. Depende do tamanho do nódulo, né? Alguns pacientes você vai fazer a opção. Você pode fazer a opção. Você pode oferecer para o paciente fazer uma tireoidectomia parcial, que a gente chama, tirar só um lado da tireoide, mais a metadezinha dela, que é o que a gente chama de istmo. E para os pacientes que têm nódulos maiores, mesmo sendo só um nódulo de um lado só, a gente opta por a tireoidectomia total mesmo, entendeu? Mas existe a possibilidade de você fazer uma cirurgia menor. Mas aí você vai ver o paciente, o risco, a condição que ele tem de seguir, de tomar o remédio direitinho. É porque é de paciente para paciente que você vai oferecer o tratamento. Mas esse perfil que você falou de mudança com relação ao tratamento da tireoide, historicamente isso vem mudando mesmo. Existiu uma época em que todo o tratamento, se tivesse uma suspeita forte de malignidade, o tratamento era retirar total a tireoide, inclusive com a retirada dos linfonodos próximos ao redor. Mas quando a gente foi vendo, por trabalhos mesmo, né, a gente foi vendo o resultado oncológico disso e as repercussões que os pacientes tinham. Porque, assim, quando a gente faz uma cirurgia de tireoide, a gente tem algumas outras preocupações além dessa perda hormonal, né? Que preocupações são essas? A gente tem duas estruturas que a gente presta bastante atenção. Uma delas é o nervo da voz, que é o nervo laringeu recorrente. É o nervo que mexe o que a gente chama de corda vocal, que são as pregas vocais. E a outra preocupação que a gente tem é com glândulas que estão bem próximas à tireoide, que a gente chama de paratireoide. Elas são responsáveis pelo cálcio do nosso corpo, né? E sem cálcio, a gente passa a ter sintomas como cãibra, formigamento, e a longo prazo a gente começa a ter repercussão óssea. Então, quando a gente faz um tratamento agressivo dessa maneira, tirando, esvaziando e tudo mais, a gente tem mais chance de lesão dessas estruturas. Então, o paciente tem mais problemas depois, tanto com relação à voz, quanto com relação a essa história do cálcio. Então, além de tomar para o resto da vida o hormônio tireoidiano, ainda tem que tomar o cálcio. Existe um risco que é muito baixo, mas existe o caso do paciente que ficou com o que a gente chama de hipoparatireoidismo. Ele não consegue equilibrar mais o cálcio. Ele precisa tomar cálcio também. E o hormônio tireoidiano é ótimo de tomar quando a gente compara com o cálcio. São comprimidos grandes, causa constipação. E o sintoma é muito chato. É cãibra e formigamento. O paciente encosta, leva um choquinho.
Então, assim, existem outras complicações da cirurgia que quando a gente diminui esse porte cirúrgico, Isso, a gente começa a diminuir os riscos. Então, se eu mexo só de um lado da tireoide, eu só vou ter chance de acontecer alguma coisa com um nervo e com 2 paratireoides. Então, eu diminuo a chance de lesão de nervo, diminuo a chance de hipopara. Então, por isso que a gente vê, com o passar dos anos, que a gente ser menos agressivo é importante. Tanto é que nessa última, no congresso do ano passado, o slogan era menos é mais para a tireoide, né? Porque a gente está vendo que às vezes a gente ser um pouquinho menos invasivo talvez traga mais benefícios para o paciente. A gente consegue os mesmos resultados oncológicos com, né, com sequelas menores, né? Mas você viu como nós somos alinhadas? Eu adoro falar isso. Eu começo falando e ela termina exatamente na mesma completam, coisa. Né? Não, na cirurgia eu brinco que é sensacional. Às vezes eu estou segurando o material e ao invés de eu segurar o outro material com a minha mão, quem segura é ela, entendeu? É como se ela fosse minha mão esquerda com a minha mão direita, é tudo trocado. Vocês combinam. Nós somos sempre assim, eu acho lindo isso. Uma coisa, quando a gente fala em câncer, né? O medo de muito paciente é essa questão do câncer voltar, do câncer sair e ir para outro órgão. Na tireoide tem esse risco também? É uma coisa metástase? Todo mundo pergunta isso. E uma coisa que eu costumo responder, por mais impacto que tenha, com qualquer um isso pode acontecer. Isso aí não tem jeito, né? É o que acontece normalmente? É o usual? Não, né? Normalmente, o de tireoide em específico, a gente costuma dizer que a doença, quando é uma doença um pouquinho maior, ela é uma doença locorregional. O que eu quero dizer com isso? É o nódulo da tireoide, que é a doença local, com comprometimento de linfonodos, que é da região dali do pescoço. Seja de nível central, que é ao redor da tireoide, ou nível lateral. Normalmente, quando tem, é isso daí. Tem casos que você consegue ver metástase? Sim, tem. Não é o comum. Não é o usual, né? Não. E, geralmente, eu acho que com o acesso das pessoas a ultrassom, e termina que os ginecologistas pedem muito, termina que a gente dá muito diagnóstico precoce. Então, a chance de cura é muito alta desses cânceres de tireoide. Então, geralmente, a gente não pega esses casos gritantes de forma frequente. A gente pega casos pontuais, que a gente precisa esvaziar esse compartimento central e, às vezes, a gente precisa esvaziar o compartimento lateral. Então, tem paciente que operou de tireoide que tem uma incisãozinha assim bem pequenininha, que a gente tenta fazer uma incisão pequena. Tem paciente que tem que ter uma incisão até aqui. E aí o paciente diz, nossa, o seu cirurgião lhe operou e você tinha uma incisão assim, mas a minha é aqui. Porque às vezes a gente precisou tirar todos os linfonodos daquela cadeia porque estavam comprometidos. E isso é uma metástase, mas uma metástase locorregional. Não é uma metástase à distância. A metástase à distância é quando tem foco pulmonar e no osso, porque são os lugares mais comuns de metástase do carcinoma de tireoide. Teve um negócio que ela falou aqui agora, que ela foi falar de ultrassom, e eu lembrei de falar que isso é bem interessante. A gente tem uma grande vantagem para a tireoide, né? O melhor exame para a tireoide é a ultrassom, é a ultrassonografia. E muitas vezes os pacientes estranham, porque eu acho que ficou no imaginário popular que os melhores exames são tomografia, ressonância, né? Isso. Mas, em específico, se você, por exemplo, fizer uma tomografia, sei lá, de tórax, por algum outro motivo, e aí nessa tomografia... No COVID, a gente viu muito diagnóstico de nódulo de tireoide com tomografia de tórax. Porque aí você vai fazer a janela corta de tórax. até aqui e achava os nódulos. E tome nódulo de tireoide por conta da tomografia de tórax. E o paciente chegava e dizia, mas não já tem aí na tomografia o nódulo? Não, mas eu preciso de ultrassom. Quer dizer, é como se a gente tivesse aí voltando. Não era um nódulo. Então, até só que o ultrassom é que consegue ver as características específicas do nódulo. E qual é a vantagem? O ultrassom é um exame rápido, um exame indolor, um exame sem radiação. Se você precisar fazer 1, 2, 3, 4, não importa, não tem problema. Isso não vai te agregar nada ruim, né? Diferente de uma tomografia, por exemplo. Então, a gente tem isso de muito bom, né? Se a gente precisar fazer um controle mais próximo, alguma coisa assim, a gente pede várias ultrassonografias e fica tranquila. E uma outra coisa também que eu acho muito bacana para a tireoide são os aliados, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, os dermatologistas são nossos grandes aliados no câncer de pele. Para a tireoide, nós temos vários. Porque você vai na ginecologista, ela vai e pede também. Porque ela já vai pedir uma rotina ginecológica e aí ela acaba pedindo o de tireoide. Já faz um rastreio. Se você for no endócrino, ele vai pedir
Às vezes, um clínico mesmo, né, que faça algum check-up, alguma coisa geral, acaba pedindo também. Então, eu acho isso muito interessante, assim. Normalmente, eles vêm bem triados já, tanto com o exame de sangue, para a gente ver a parte da função, como com ultrassom, para a gente ver a parte da estrutura. O cirurgião de cabeça e pescoço também vê essa parte da função? Sim, ou só se tiver nódulo? Vê. Eu faço acompanhamento, a gente também faz acompanhamento dos pacientes que a gente opera. A gente termina mandando para o endócrino que mandou para a gente, né, para fazer um acompanhamento conjunto. Mas a gente vê essa parte hormonal. Mas a gente vê geralmente dos pacientes que a gente operou, né? Esse controle hormonal do dia a dia é feito pelo endócrino. Quando vem para a gente, é já mais para o tratamento cirúrgico. E esse que é o objetivo mesmo, né, do cirurgião de cabeça e pescoço na tireoide, não é fazer o tratamento da doença clínica, é fazer o tratamento da doença que tem indicação de cirurgia. Eles acabam chegando, porque assim, eu acho que com ela deve acontecer parecido. Como eu acabo falando muito de tireoide, por exemplo, no Instagram, eles chegam. E aí, muitas vezes, esse rastreio, esse diagnóstico, as condutas iniciais, a medicação, esse ajuste inicial, a gente acaba fazendo. Mas, no final das contas, o que acontece? Às vezes, o paciente tem ali um diagnóstico de um hipotireoidismo, mas ele também é hipertenso, diabético, tem colesterol alto. Não é muito melhor que ele resolva tudo com o endócrino, que vai resolver tudo de uma vez, entendeu? Porque aí eu também não consigo meter meu bedelho em tudo, sabe? Mas, assim, a gente faz o diagnóstico, a gente faz esse segmento, até faz, mas é muito específico. E aí, na maioria das vezes, você tem que ver o paciente como um todo, né? Não só a tireoide. Verdade. A gente, durante todo o mês de julho verde, desse julho verde, a gente vai trazer outros profissionais aqui, outros cirurgiões lá do ICCP, que é onde as duas atendem. Mas uma dúvida que me surgiu aqui, eu acho que foi o ano passado que a gente fez alguma entrevista, falando do HPV, com câncer de cabeça e pescoço. Qual é essa relação? Então, antigamente a gente via muito câncer de boca associado ao hábito do cigarro e do álcool, certo? Então, a maioria dos pacientes que a gente operava eram pacientes que fumavam e bebiam muito. Ao longo dos anos, a gente foi vendo que essa incidência de câncer de boca estava mudando um pouquinho esse perfil e começou a aparecer em pacientes cada vez mais jovens. E muitos deles sem o hábito de cigarro e de álcool. Então, existe sim hoje uma associação que é prevalente, é alta, entre HPV e câncer de boca, né? Então, assim, a vacinação é importantíssima para as crianças, meninos e meninas. Precisa fazer a vacinação, porque ao longo do tempo a gente vai fazer com que essas crianças sejam protegidas do vírus. É o mesmo HPV que causa o câncer de colo uterino, então os subtipos são iguais, que vão causar câncer de cavidade oral. E também é atrelado à atividade sexual. Então, assim, é muito importante essa divulgação. A maioria das pessoas não sabe. Às vezes a gente opera no consultório e quando a gente fala para o paciente, ele fica às vezes assustado, né? Mas a gente precisa divulgar isso. E divulgar que tem vacina, né? Que a gente pode fazer isso para os nossos filhos. Essa observação é importantíssima. E trazendo também para um contexto atual, que a gente tem observado, tanto o HPV puxa a idade média de diagnóstico mais para baixo, como alguns outros hábitos de vida. Porque, assim, o que a gente tinha de martelo batido é que o tabagismo era o principal fator de risco. E essa carga tabágica e tempo tabágico que a gente tinha aí, quanto maior, pior, né? Quando isso era associado ao álcool, isso piorava, né? Num efeito potencializador disso daí. O álcool isolado, por exemplo, ele também é fator de risco, mas não tão potente quanto associado ao tabagismo. E agora, hoje em dia, o que a gente tinha uma população que a gente considerava uma população extremamente saudável, a gente passa a ter uma população que é praticamente a maioria tabagista, porque agora a gente tem o cigarro eletrônico. Então, tinham pessoas que antigamente não iam fumar de jeito nenhum, mas hoje, todo final de semana, estão fumando. E isso só vai piorando, porque começa no final de semana. E vai piorando. Isso também é uma agressão à cavidade oral e também é um fator de risco. Então, hoje, o que a gente só via nos pacientes com 50, 60, 70 anos, a gente está vendo os pacientes de 30. 30, 40 anos. Orientações aí nesse Julho Verde. Não deu para decorar tudo, você vai dividindo por dia, volta, pega outro. A cabeça e pescoço é muito vasta. Pele, agora vamos entender tireoide, acelera um pouquinho, vai para o câncer de boca, mas é preciso ficar atento, né? Eu acho que essa é a principal mensagem.
Sim, com certeza. Exatamente. Ficar atento, né? Eu acho que a gente tem os nossos aliados que são importantíssimos, né, nesse processo, desde o dentista, ao endócrino, ao dermatologista. Vai fazendo toda uma rede de parceria que acaba encaminhando para a gente, mas eu acho que o principal recado é isso, assim, você ter a informação justo para você poder se olhar e olhar os seus, né? Para que a gente tenha essa detecção precoce aí para poder tratar. Então, os hábitos de vida são importantíssimos na prevenção, desde sol, cigarro, álcool, enfim, vacinação, mas a detecção precoce também é importante, né? Até porque ao longo da vida a gente já passou por alguns efeitos. Então, se olhe, se examine e olhe os outros que a gente vai se ajudando. Às vezes você vê no nosso ambulatório, né, muitas sequelas, muitos pacientes com sequelas, pacientes traqueostomizados, pacientes com sonda, com retalho grande, e às vezes até outros colegas médicos brincam, nossa, é mutilante. Não é a especialidade que é assim. O câncer da cabeça e pescoço, ele é assim. Por isso que a gente insiste tanto em diagnóstico precoce, porque uma feridinha que é na pálpebra, às vezes o paciente deixa e invade o globo ocular. E eu só vou ter como tratar tirando o globo ocular. Então, assim, às vezes a gente termina uma sequência de mutilações porque aquele câncer já agrediu aquele órgão e a gente precisa resolver. Para salvar a vida. Para salvar a vida. Então, a gente precisa, sim, de um diagnóstico precoce. É o mais importante. Eu acho que o mais importante de todo o Júlio Verde é a gente saber que a gente precisa encaminhar o outro especialista, encaminhar cedo e o paciente procurar cedo. Porque aí a gente vai resolver a maioria dos casos. Muito bom. Doutora Giovana Perantoni, doutora Ana Karenina, muito obrigada. Obrigada a Foi você. um podcast muito esclarecedor, né, nesse Júlio Verde, para a gente abrir o Júlio Verde com informação. E você que está assistindo, aproveita e já compartilha manda lá no grupo da família, manda para os seus amigos, porque muitas vezes é uma outra pessoa que vai perceber, uma esposa vai perceber no marido. Sim, é muito comum. Né? O marido vai perceber na esposa, nos filhos. Criança não, né? Criança tem também. Tem também. Tem também? Tem. Quais são os cânceres de cabeça e pescoço? Que são Esses comuns dias em a gente criança? operou uma criança. Com câncer de tireoide, câncer inclusive. de tireoide. 9 anos. Uma paciente linda, por sinal. É. Maravilhosinha. Mas não é o habitual. Não é. Com criança não é habitual. O câncer de cabeça e pescoço, não. Mas tem. Até porque, se você parar para pensar, a gente precisa de uma certa exposição aos fatores de risco. Então, por exemplo, quando a gente fala de câncer de pele, por mais que a pessoa seja branquinha e tenha uma desproteção natural, ela precisa dessa exposição. E essa é uma exposição que normalmente vem a longo prazo, né? Então, para a criança, é mais difícil. Aí, a não vai beber, não vai ter cigarro. Sim. Né? Isso, perfeito. É mais ou menos esse o raciocínio, entendeu? Então, você começa a ter exposição a alguns fatores de risco, por exemplo, como o HPV, também depois. Então, para a criança, em específico, isso daí não. Mas, por exemplo, lembra que eu falei que tireoide tinha um fator genético maior? Então, por isso, a gente ainda acha em criança, entendeu? Então, é um outro raciocínio, é um outro mundo. Não é o habitual, não. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos à disposição. E a gente vai continuar falando sobre Júlio Verde, sobre câncer de cabeça e pescoço. Próxima semana o podcast Viver Bem também é sobre esse tema. Falar desses outros tipos de câncer, né? Laringe, boca, faringe, boca, glândula salivar. Glândula salivar. Então, nossa, tem muito. Espero você aqui na próxima semana mais uma vez. Obrigada e até o próximo podcast.